Paz do Senhor, queridos professores. Irmã Zoe, na congregação do Jardim Petrópolis, falando aqui com vocês em mais um EBD em Síntese podcast classe de adolescentes. E a nossa bancada continua recheada. Finalizamos o trimestre anterior, né? Com a nossa bancada recheada e já iniciamos esse trimestre com a nossa bancada recheada, para a glória de Deus. Então vamos lá iniciar, irmã Régia, irmão Ângelo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Ângelo, irmã Zoênia, todos que nos assistem, a paz do Senhor para aqueles que estão também cooperando com este canal, que todos sejam abençoados. Amém. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, irmã Régia, a paz do Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo. Mais um trimestre, estamos aqui para nos ajudar, né, com subsídios pedagógicos, em nome de Jesus. Amém. Lição de número um, a primeira lição. Essa lição que veio com um design, né, diferente, bem viva as cores, um pouco diferente do que a gente já estava acostumado. E a lição de número um tem como título Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. A leitura bíblica é lá em Mateus 13 do 10 ao 17, mas a mensagem é só Mateus 13, 10, que diz: Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Quais são os nossos objetivos, irmã Régia? Primeiro objetivo, definir a palavra parábola. Entender como as parábolas devem ser interpretadas e refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. Amém. E como subsídio pedagógico, né, para esta lição, eu acho extremamente importante a gente trazer uma dinâmica comparativa relacionada às parábolas, né, mostrando a diferença para os nossos alunos do literal para o espiritual, tá? Mostrar para os alunos que existe um sentido que vai além da história, e esse sentido ele é espiritual. Você pode usar como exemplo uma palavra, uma parábola, né, curtinha, ou uma mensagem curtinha que tem um sentido espiritual por trás. Vou dar um exemplo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Se a gente for pegar de forma literal, né, imagine um homem salgando, né, a terra, né, jogando sal na terra aí. E a gente sabe que tem um sentido espiritual por trás disso. Né? Eu dei um exemplo de vós sois o sal da terra, a luz do mundo, mas você pode pensar em outras parábolas também para trazer como exemplo para a sua classe. E, através disso, né, mostrar o sentido espiritual que tem por trás dessa parábola, ou seja, mostrando essa diferença do literal para o espiritual. Você pode pesquisar algumas imagens, né, na internet relacionadas ao tema, a parábola que você está querendo trazer. Você pode usar o artifício das inteligências artificiais, né, que estão aí para auxiliar você, querido amigo professor, pedir para ela criar uma imagem, por exemplo, de um homem salgando a terra, né? De uma luz iluminando o mundo, e aí mostrar para eles, né, de um homem como luz iluminando o mundo, e mostrar essa forma literal daquilo que você escreveu, e agora puxando para o sentido espiritual. Por exemplo, o sal tempera, a luz ilumina. O cristão ele deve ser o sabor, né, da terra, né? O sal ele serve para dar sabor à comida, e você cristão dá sabor a esse mundo sem sabor, sem sal. Você ilumina esse mundo que é imbuído, né, coberto por trevas, por escuridão. Então você é a luz que traz clareza para essa humanidade que está encoberta pelo pecado, pela escuridão, pelas sombras, né, do pecado. Então, é muito importante você fazer essa comparação, mostrar que a parábola era utilizada na época com esse sentido de fazer de forma lúdica, né, uma explicação, de trazer uma orientação espiritual para aquele povo. Né? E acho que é muito importante saber, nossos adolescentes saber essa diferença entre o literal e espiritual,
e mostrar que as parábolas aplicadas na Bíblia têm esse sentido espiritual por trás, e é muito importante a gente saber identificá-los. Quem sabe você pode listar, né, algumas parábolas bem conhecidas e trazer uma orientação, explicação espiritual que tem por trás daquilo, né? Quem sabe, né? Talvez o seu adolescente ele não conheça, né, as principais parábolas e não saiba distinguir aquilo que foi dito como literal do espiritual. Então, essa é uma excelente oportunidade. Você linka essa dinâmica com o objetivo de entender como as parábolas devem ser interpretadas. Amém. Uma dinâmica muito rica, né, em conhecimento, que aí já pega aí o nosso primeiro tópico, não é isso? A gente já utiliza aí esse primeiro tópico da lição. E eu trago um subsídio, né? Também gostei do termo, subsídio pedagógico para vocês. E é um subsídio muito simples. Estamos iniciando, então, como estamos iniciando essa. É mais um desafio desse trimestre, né? Fazer um desafio com os adolescentes. Criar, eu sei que muitas escolas, muitas salas não têm um local fixo, né? Muitos de vocês não têm um local fixo para ficar. E aí, como foi que eu pensei? Pensei de cada professor pegar um adesivo e colar ao lado aqui, ó, do título da lição, de presença desses alunos, né? É uma coisa muito simples de se fazer, mas de estímulo. E aí, se aquele aluno está presente, ele ganha um adesivo, e se ele é participativo na aula, ele ganha outro adesivo. E aí, no final, né, do trimestre, a gente vai fazer a contabilização desses adesivos, e aí a gente pode pensar em premiar esse aluno com uma revista, premiar esse aluno, talvez com uma Bíblia de presente, né? Algo mais diferente, mas sem dizer a eles que vai ter uma premiação no final. Olha, a gente quer ver como é que vocês vão ser. Qual vai ser o empenho de vocês durante esse trimestre? Né? Eu quero ver como é que vocês vão participar nesse trimestre. E aí fazer, né, esses adesivos é uma forma de estimular os alunos a estarem presentes e a buscarem também mais e mais. E como dinâmica para esta primeira lição, vocês vão trazer o termo, né, já com base na nossa própria lição, né, que é o que é uma parábola. Vai pegar essa expressão que vem do grego para parábole, que significa colocar as coisas lado a lado, com finalidade de fazer uma comparação entre elas. E aí vocês vão pegar esse tópico, só esse textozinho, e vai trazer em folha recortado e vai dividir a sala em dois grupos. E aí você vai pedir, tem que lembrar disso, que se você for fazer essa dinâmica, para eles deixarem a revista fechada. Então, antes de abrir a revista, você vai dizer assim, ó, queridos alunos, vai fazer aquela, né, recepção deles, vai dizer assim, ó, tem um desafio logo de cara aqui para vocês. Vocês vão ter que montar o que é uma parábola. Vocês vão ter aqui as palavras embaralhadas e vocês vão ter que montar essa frase. E aí deixa ali, né, 2, 3 minutos para eles montarem e eles olharem o conceito. E aí sim entrar, né, depois de eles verem, vocês discutirem. Vocês conseguem entender? Perguntem a eles se eles estão entendendo. Acham que esse conceito ele está 100% correto? Escute, joguem para eles pensarem, né? A gente sabe que muitos deles estão com tantas informações digital que às vezes eles não param para pensar quando a gente está aqui conversando diretamente. Mas quando a gente joga, a gente puxa a atenção deles, né? Faz eles fixarem mais. E aí, após isso, introduz a lição, já dá para puxar a dinâmica de Ângelo, né? Vai ser duas coisas assim que não vai pegar, vai ser duas dinâmicas que não pegam muito tempo da aula. Então já dá aí para bater esse primeiro tópico com as dinâmicas que Ângelo, com a minha dinâmica e com a dinâmica de Ângelo, né? Já faz essa ligação. Amém? Então é isso que Deus colocou em meu coração hoje. E, irmã Régia, qual o seu subsídio para a nossa lição?
Para essa lição, Jesus, o mestre que ensinava por parábolas, o professor vai precisar simplesmente de engordar um pouquinho os nossos alunos, levar uns chocolates, uns pirulitos e também levar uns papeizinhos com alguns temas de parábolas que ao longo da revista nós vamos ver. Mas como o aluno ainda não leu, então para eles vai ser uma novidade. Então o professor vai escrever umas tirinhas de papel a parábola do amigo importuno, o semeador, a parábola da ovelha perdida, os dois alicerces, o filho pródigo, o samaritano, as 10 virgens, vai colocar ali numa tirinha de papel, dobrar, deixar bem redondinha, colocar em um copo, balançar e chamar aqueles alunos que estão em círculo para tirar aquele papelzinho. Então, cada um vai ficar com uma parábola. E até o momento, eles ainda não vão saber o que é essa parábola. O professor vai pedir para um abrir a parábola e ele vai perguntar para esse aluno: Você conhece essa parábola? Será capaz de contar essa parábola? Então, o aluno ele vai dizer o que sabe, se não sabe. Se souber, vai contar. Se tiver ok, vai ganhar um chocolate ou um pirulito. Ou quem sabe até vai ter uma cantinazinha recheada, o kitzinho da cantina, né? Que é importante. E o professor vai aproveitar, né, sobre isso, porque aí vai ver como o aluno está diante do conteúdo do que vai ser dado nesta aula, que Jesus ensina por parábolas, e é importante saber o que é parábola, e o professor depois vai explicar importantemente para todos os alunos, né, com cuidado, da gente entender a parte certa da parábola, e ele vai observar também o nível de entendimento dos alunos, e pode ser feito em qualquer momento e bem rapidinho. Para encerrar, o professor vai finalizar com o terceiro objetivo. Agora vamos refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. O professor também vai destacar que na Bíblia encontramos tesouros que iluminam o nosso caminho. E as parábolas também nos ensinam, como, por exemplo, a do samaritano, amar o próximo, amar aquele que você não conhece, ajudá-lo no momento difícil. E será que alguém faz isso? Então, essas parábolas, elas acrescentam o nosso conhecimento e dos nossos alunos. Então, é importante ele ter esse conhecimento prévio do que o aluno já sabe, para que quando ele for dar aula, ele já está sabendo que tipo de classe ele está pegando. Finalizando a nossa lição de hoje. E, querido professor, eu gostaria de deixar um desafio da semana. Na próxima semana, a gente vai estar com a lição de número 2, uma história sobre a oração. E nessa, eu quero que vocês conversem, né, entre vocês. Eu sei que tem congregações que têm 2, 3 professores. Conversem entre vocês, né, e façam esse desafio com a sala de vocês. Façam esse desafio, dos alunos fazerem uma campanha de oração em prol algo, em prol fortalecimento espiritual. Você pode direcionar, né, para o fortalecimento espiritual, em prol de arrependimento. Direciona essa campanha de oração para eles fazerem sozinhos. E quando for no domingo, na próxima aula, na aula da lição 2, que nós iremos estudar sobre uma história sobre a oração, vai fortalecer ainda mais esse elo e, quem sabe, né, ampliar ainda mais esse momento de oração. E ver que Deus ele faz nas nossas vidas, mas nós precisamos ter intimidade com Ele. E oração é uma forma de intimidade. Então, já trazendo esse um spoiler, né? Vamos falar na linguagem deles, fazemos um spoiler na próxima aula para os nossos alunos. Amém? Então, gostaria aqui já fazer meus agradecimentos a toda a diretoria do DENEC, ao nosso pastor Martim Alves, né? Pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, pela confiança nos dada, a irmã Régia, o irmão Ângelo, por estarmos aqui mais uma vez juntos. Querido professor, não é fácil, né? A gente para fazer esse momento de gravação, a gente precisa de tempo, a gente precisa estudar e vocês também. Então,
Aqui é tudo para a honra e glória do Senhor. Então, que bom, querido professor, que você está aqui conosco, nos escutando. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, curte, comenta, né, compartilha. Temos outras lições também. Temos a lição de jovens, de pré-adolescentes, senhores, senhoras e discipulando. Então, que é, esse momento do momento pedagógico podcast, como também a lição, né? A gente também tem os resumos da lição, venha auxiliar a sua vida e a vida de outros professores. Né, irmã Régia, com suas considerações finais. Agradecendo ao nosso Deus, ao pastor Martins Alves, a toda a direção do DENEC, os que estão por trás dos bastidores, principalmente nossos amados professores e professoras, e aqueles que também nos assistem porque gostam, e que Deus nos dê saúde para continuar esse trabalho maravilhoso. E a todos nós que aqui estamos também tirando um tempinho para ajudar nossos amados professores. Amém. Quero agradecer também a nossa diretoria, né, do DENEC, nosso pastor Martin Alves, nossos pastores locais também. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Você, meu amado amigo professor, né, reforçando as palavras de nossa irmã Zoênia, permaneça firme. A gente sabe que não é fácil, mas estamos aqui para nos ajudar, né? Se ajudar, ajudar uns aos outros. Hoje pela manhã eu estava comentando, né? Foi manhã de escola bíblica dominical e eu comentando na EBD que a gente vai com o intuito de ensinar, mas a gente acaba aprendendo mais. Eu preparei uma aula de uma hora e meia ali para a minha turma, e ela foi resumida por uma criança em apenas 10 minutos. E eu fiquei ali, né, em choque, depois ali sem saber o que fazer, e a gente vai se virando, eu aprendi ali com aquela criança que trouxe aquele resumo daquela aula, coisas importantes também. Então, essa é a nossa vida, a vida do professor, né? A gente se esforça, batalha bastante, né? E esse canal, ele surgiu com esse intuito, né, de auxiliá-lo, né? A gente sabe que é muito difícil a rotina, o dia a dia, as dificuldades vêm, mas estamos aqui para vencermos juntos, tá? E se você gostou, se você está nos acompanhando, compartilha esse conteúdo para que ele possa ser bênção na vida de mais pessoas também. Meus agradecimentos também à nossa irmã Zuênia, à nossa irmã Régia, estamos juntos, né, em mais um trimestre, início de trimestre, que Deus possa abençoar as nossas vidas, dar muitas forças, né, sabedoria, entendimento, para que a gente possa continuar firme nessa caminhada, tá certo? Deus abençoe vocês. Irmã Régia, irmão Ângelo, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. E, querido professor, até a próxima semana em mais um Momento Pedagógico EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor!